Olá, bem-vindos à videoaula 7, Máquinas de Corrente Alternada, parte 2. Bem, então para fechar a discussão, os comentários sobre máquinas de indução, a gente vai falar aqui um pouco, de forma breve, sobre as aplicações dessas máquinas. Como a gente pode observar nesse slide, nesta figura aqui, nós trazemos aqui umas ilustrações das aplicações de cargas dessas máquinas de indução. Como motores, nós podemos destacar aqui os elevadores, guindastes, ventiladores, compressores e bombas. Algumas ilustrações estão aqui no lado direito. E além das aplicações como motores, vale também destacar que nós temos aplicações como geradores. Então são chamadas também geradores de indução. Para quem não conhece, então tem uma aplicação aí no sistemas de energias renováveis, parques eólicos, em geradores de indução, como nós podemos observar aqui nesta figura. No caso das aplicações da máquina assíncrona, a máquina de indução, né? Como um gerador, vale destacar que ela é basicamente operada quando a velocidade no eixo da máquina, né, ela é superior à velocidade ns, que é a velocidade síncrona. A gente pode observar melhor isso nesta curva, característica de torque ou conjugado, né, versus a velocidade mecânica da máquina. Então, se a gente fizer a máquina ser operada com a velocidade no eixo que é acima da velocidade síncrona, a gente vem para essa região de operação. O que foi comentado na videoaula passada foi basicamente discussões nessa região de operação, região como motor, né? Então foi visto lá que a máquina assíncrona, ela não é projetada para trabalhar com a velocidade no eixo igual à velocidade do campo girante, porque se isso acontecer, ela vai perder conjugado, né? Então você observa aqui que quando isso acontece, ela chega nesse ponto aqui, ou seja, ela perde força, né, perde torque, perde conjugado no seu eixo. Então não é interessante, ela sempre opera um pouquinho abaixo, como motor, abaixo da velocidade síncrona. Daí a característica da máquina assíncrona. Mas aí você pode também colocar essa máquina para operar com a velocidade acima da velocidade síncrona, né? Então a gente vem para essa região de operação aqui, região como gerador, tá? Então observe aqui que nessa característica, né, o torque ele é bem mais expressivo, um conjugado máximo, né, no caso como gerador, e aí torna-se uma solução atrativa do ponto de vista de máquina para esses sistemas eólicos. Então voltamos aqui para destacar que essa máquina assíncrona, ou seja, a máquina de indução, ela é interessante para parques eólicos, né, sistemas aí de ação eólica, e é conhecida também, então, essa máquina, essas aplicações de sistemas eólicos como um gerador de indução duplamente alimentado. E aí nós podemos observar um diagramazinho de forma rápida aqui, como é que ela se comporta, né? Então você note que esse gerador duplamente alimentado é porque você tem aí conexões tanto no sistema do estator como no rotor. E aí você já, como tem conexões no rotor, você perceba que ela se torna mais interessante para o tipo de rotor bobinado, né? Então, vale essa atenção aí. Então você tem aqui a turbina eólica, um trem de acionamento que também podemos embutir aqui a questão das engrenagens, né? Aí vem aqui a máquina e você tem aqui um sistema duplamente alimentado via transformadores e conversores de energia, né? Conversores estáticos aqui, conversores estáticos com transformadores, alguns filtros e outro grupo aqui de transformadores e o sistema de distribuição. É uma aplicação recente aí, né? Na verdade está em expansão aí com a matriz energética brasileira. Então vale esse destaque aí para vocês terem essa noção que a máquina de indução, a máquina assíncrona, ela também tem aplicações como gerador de indução, como destacamos aqui. Mas o outro grupo de máquinas CA, nessa videoaula que a gente vai dar destaque, são as máquinas síncronas, né? Então, para ter uma noção melhor aí já diferenciando da máquina assíncrona, a máquina síncrona ela é caracterizada pela velocidade no eixo, né, da máquina do rotor, é igual à velocidade síncrona, ou seja, a velocidade de campo girante
torna-se igual à velocidade mecânica, a velocidade no eixo do motor. As aplicações das máquinas síncronas têm tanto do ponto de vista de geradores, né, geradores síncronos, que são a grande fatia, digamos assim, das aplicações dessas máquinas síncronas são como geradores, né? E a gente tem aí aplicações na geração de energia elétrica em grande escala, então perceba que as usinas hidrelétricas, né, são caracterizadas por esses tipos de máquinas síncronas, geradores síncronos, e também nas termoelétricas. Então vale esse destaque aqui, né, para as aplicações, tanto nas usinas hidrelétricas a gente vai encontrar essas máquinas síncronas, geradores síncronos, e também nas usinas termoelétricas a gente vai encontrar aí essas máquinas síncronas, né, nas aplicações como gerador. As máquinas síncronas também são aplicadas como motores. Aqui nesse caso aqui a gente pode fazer esse destaque como motores síncronos. Então eles são usados nas aplicações basicamente para dar uma flexibilidade aí no sistema, numa indústria, por exemplo, para controlar o fator de potência. Ela tendo essa capacidade de ser operada tanto para controlar o fator de potência indutiva ou capacitiva, absorvendo ou injetando potência reativa no sistema. Então, são também conhecidos como compensadores síncronos rotativos, né? A gente tem também compensadores síncronos estáticos, que é baseado em compressores estáticos. Mas aqui, como nós podemos observar nessa figurinha aqui, é um exemplo de um compensador síncrono, cortesia daqui da VEG, rotativo, né? Então, veja que basicamente esses tipos de máquinas operadas na aplicação como motor, eles são usados para possibilitar a correção do fator de potência na indústria. E aí uma máquina síncrona, operando como gerador, o princípio de funcionamento é um pouco semelhante inicialmente do ponto de vista de extrator, como a gente discutiu anteriormente. Nós vamos ter aí 3 enrolamentos defasados, 120 graus geométricos, aí vai gerar um campo girante, mas a grande diferença está no rotor, onde no caso da máquina de indução, os enrolamentos, né, a parte do rotor não é energizada. Aqui, nesse caso, a gente tem uma energização, tá? Então, o rotor, ele é um enrolamento energizado em corrente contínua, vale essa observação. Ou seja, a gente alimenta, faz uma excitação CC externamente, e aí vai produzir um campo constante no entreferro. O entreferro, só lembrando aqui, é essa região, né, entre, que a gente está destacando aqui, esse gapzinho, né? Então, o entreferro seria basicamente essas regiões aqui entre o estator e o rotor, um espaço um vácuo aí que tem a característica do entreferro. Então, gera esse campo no entreferro colocando em movimento uma máquina primária, aí no caso como gerador, né? A gente tem uma máquina primária, pode ser uma turbina hidráulica, gás ou vapor, de forma que esse campo constante no entreferro BR, ele tem um movimento relativo em relação aos enrolamentos de estator, né? Essa característica aí de gerar uma excitação, né? Então, devido a esse movimento relativo do campo no entreferro, vai fazer com que entrem, né, linhas de fluxo nos enrolamentos do estator, atravessar os enrolamentos do estator, e aí, isso aí vai ter uma variação no tempo. Então, como vai estar, a gente vai observar aí, vai estar tendo um campo variante no tempo, pela lei de Faraday, a gente vai ter uma tensão induzida nos terminais do enrolamento do estator, com uma certa frequência elétrica, né? E essa frequência, ela vai estar sincronizada com a velocidade mecânica, ou seja, a frequência Fs, que vai ser uma frequência elétrica, né, do estator Fe, ela vai estar sincronizada com a frequência mecânica, ou seja, a frequência da velocidade mecânica aí no eixo, que do ponto de vista de máquina como um gerador, é uma velocidade a partir da excitação primária, né, de uma máquina primária, que pode ser uma turbina hidráulica, um gás ou a vapor. Então, passando adiante aqui, com relação ao número de tipos de polos, o extrator não tem nada novo, né, só que a gente caracteriza aqui o extrator com armadura. Ele é um enrolamento trifásico distribuído, aqui a gente pode ver o circuito equivalente desse extrator, esses grupos aí, desses enrolamentos, né, basicamente dessa figura aqui. E a gente vai falar um pouco mais com detalhes na frente, nas próximas videoaulas e na outra disciplina, sobre esses espaços aqui, né, que tem
Basicamente esses espaços são as ranhuras, né? Então o extrator ele vai ter essas ranhuras aí, que é onde a gente vai colocar o grupo de bobinas, os enrolamentos. Aqui a gente pode observar uma geometria de extrator e rotor para 2 polos, 4 polos, desculpe, e aqui para 2 polos. E aqui a gente tem a observação do rotor, e só enfatizando, né, o enrolamento CC, a gente tem uma excitação aí com alimentação CC, esse enrolamento ele é alimentado em corrente contínua, diferentemente da máquina de indução, né, que não tem alimentação nos enrolamentos. Na máquina síncrona, a gente tem a alimentação dos enrolamentos do rotor, tá? Então, e essa alimentação é feita em corrente contínua. Então, observe aqui que, de acordo com a geometria do rotor, nós temos dois tipos, polos salientes. Então, esses polos salientes têm esse aspecto aqui, né, que a gente pode observar do ponto de vista do rotor, e polos lisos. Polos lisos, ou cilíndricos também conhecidos, né, ou não salientes, e os polos salientes. E com relação a esses tipos dos polos, a gente pode trazer aqui os destaques das aplicações. Os polos salientes, né, são mais aplicados, aqui nessa questão aqui dos polos salientes, são mais aplicados em máquinas onde essas máquinas têm um alto número de polos, e consequentemente, pela expressão que a gente viu lá, né, 120F sobre P, a velocidade da máquina, se a gente tem um grande número de polos, a gente tem uma velocidade baixa de rotação, né? Então, os polos salientes são adequados para esse tipo de máquina. Então, o que a gente pode observar também como característica, né, construtiva, vai ter um diâmetro grande, um eixo vai ser vertical e um comprimento pequeno. Então, os polos salientes que a gente observa nesses tipos de aplicação aqui. E os outros tipos são os polos, máquinas síncronas com rotor de polo liso. Então, é o contrário, né? Seria um baixo número de polos e, consequentemente, quando você tem um número baixo de polos, a sua velocidade no eixo aumenta. Né? Então, alta velocidade em RPM. E características construtivas seriam basicamente um diâmetro pequeno, o eixo horizontal, comprimento grande. De antemão, a gente pode já trazer aqui aspectos associados, né, que essa característica aqui de polos lisos, a gente vai encontrar mais nas máquinas com termoelétricas, né, que são as turbinas aí a vapor também, sistemas aí desse aspecto. E as de polos salientes, a gente traz aplicações aí para as usinas hidrelétricas, né. E aqui é o circuito equivalente da máquina CA, na máquina síncrona. Então observe aqui que a gente vai ter basicamente o circuito equivalente do rotor por fase. Um circuito aqui equivalente geral por fase, né, no rotor. Observe que é basicamente representado pelo grupo de uma indutância que representa o seu enrolamento e uma fonte CC, né, já que a gente viu lá que a excitação vai ser em corrente contínua. E do ponto de vista do estator, que é também conhecido como armadura ou induzido, a gente vai ter aí uma tensão induzida, né, uma força eletromotriz, uma tensão eletromotriz induzida aí pela lei de Faraday, uma resistência da armadura, uma reatância caracterizando ele, e a tensão na saída. A diferença, né, como a gente pode observar nessa figura aqui, basicamente se é gerador ou motor, é unicamente o fluxo, né, de energia. Então, se for gerador, a gente respeita essa equação aqui, e visto aqui a tensão na saída, né, está sendo a geração, e o fluxo de corrente, né, também. Basicamente a relação aí, esse ponto de vista como gerador. E se for como motor, basicamente só inverter o fluxo de energia, onde a corrente na armadura está entrando aqui no ramo, né. Então, para finalizar, como vantagens e desvantagens das máquinas síncronas, a gente pode dar um destaque aqui que as máquinas síncronas é a tecnologia mais empregada. A gente observa isso aí, sistema de conversão de energia mecânica em elétrica, né, em larga escala aí nas usinas hidrelétricas. Então, a grande motivação aí dessas máquinas ter aplicação pela a sua característica de geração. Né? Então, são máquinas aí que possuem capacidade também de compensação de energia reativa. A gente falou lá de suas aplicações como compensadores síncronos rotativos.
E eventuais desvantagens, a gente pode destacar aqui o custo inicial do projeto, da máquina, devido ao seu porte e a fabricação e a manutenção, uma vez que o rotor ele tem essa característica da excitação em corrente contínua, né? Então, são as grandes características aí, elencando as vantagens e desvantagens dessas máquinas síncronas. Bom, então é isso, agradeço a atenção de vocês, bons estudos e até a próxima.